Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos então para mais uma aula hoje, aula 18. E o que nós vamos estudar, né? Evangelho de Marcos, como já estamos, vamos continuar na mesma toada. Vocês viram que é rápido, daqui a pouco a gente termina ele. Passamos verso a verso, hein? E o Evangelho de Marcos, é claro que vocês estão falando Evangelho aqui, mas o que nós entendemos por Evangelho de Marcos é muito mais o testemunho de uma comunidade, de um judaísmo dissidente, aquilo que eu tenho falado aí desde o começo, né? Porque eles ainda não eram igreja como nós conhecemos. Eles eram mais uma comunidade judaica que acreditavam que Jesus era o Messias e que ainda estavam mais imersas nas práticas judaicas do que no que nós conhecemos por cristianismo. Sim, para você ter uma ideia, eles estavam mais próximos do judaísmo do que de nós hoje. Entendeu? Então nós hoje estamos bem distantes da igreja primitiva, ali da comunidade de Marcos, para ficar mais fácil, né? E a comunidade de Marcos estava bem mais próxima do judaísmo do que de nós, enquanto igreja aí herdeira, né, do cristianismo romano, tá? E vamos então começar. Hoje nós vamos falar, são duas narrativas, né? Vamos falar da Sírio-Fenícia e uma cura diferente lá que Jesus faz no Evangelho de Marcos. Vamos tentar entender quais são os olhares de Marcos, qual o objetivo dele com essas duas narrativas e também entender um pouco aquilo que a comunidade preservou aí pela fé, né? Então vou tentar diminuir para a gente já começar aqui. Aí pequenininha é mais fácil, né? Então você já consegue acompanhar, tá? Só lembrando aí, né, o que nós falamos na última aula, para vocês não ficarem muito perdidos, né? Na última aula nós fazemos dois assuntos interessantes aqui, que é esse do Marcos 7, né? O Marcos 7, ele tem vários elementos específicos de Marcos, uma crítica ao templo, crítica à ritualidade exagerada, né? Então ele faz bastante isso daí, ele faz várias asseverações aí críticas ao judaísmo da sua época, o que demonstra que Marcos já estava se separando da comunidade judaica, né, por volta da época descrita, que é por volta do ano 60, período da guerra judaica e perseguição dos judeus. É provavelmente o período em que o judaísmo enfraquece um pouco e o cristianismo então se distancia, ele começa a se formar, se distanciando do judaísmo, mas ainda é herdeiro de várias práticas, tá? É nesse período que surge então o Evangelho de Marcos. Uma das teorias que eu gosto aí, que são principais, é a do Ger Tyson. E a teoria do Tyson é que o Evangelho de Marcos surge tipo como se fosse substituir o Talmud, né? O Talmud, ou a Torá, ou algum outro documento judaico, tá? É claro que o Talmud ainda não como nós conhecemos hoje, ainda tinham poucas histórias aí nessa época sendo escritas, mas estava sendo escrito, né? Também você vai ter alguns outros textos da tradição oral judaica e textos da tradição da Torá, né? Que é a tradição escrita. E o Evangelho de Marcos parece surgir em substituição a esses textos. Ele tem, é possível, segundo o Ger Tyson, que ele tenha surgido já no contraponto, aquela ideia do dissidente, né, no contraponto do judaísmo, para apresentar uma outra perspectiva possível. Por isso ele questiona diversas práticas, diversas tradições, né, que eram comuns aí aos judeus da época dele. Ok, e hoje então nós vamos começar de um texto difícil, que é esse texto da Sírio-Fenícia, assim, de compreensão difícil, e aí eu vou fazer mais alguns apontamentos que eu acho bem legais aí sobre ele, tá? Eu acredito que hoje também um dos principais intérpretes que chegou assim numa interpretação legal para esse texto é o próprio Ger Tyson, tá? Ele realmente é um dos que chegou legal aqui nessa interpretação. Mas vamos lá. E ele se levantou. Então nós estamos trabalhando primeiro aquela ideia sempre de divisão de texto, né? Então vocês entendem que no verso 23 do capítulo 7, ele está fechando então a narrativa anterior, onde ele está falando que o que torna o homem impuro é o que está dentro. Então ele faz aquela crítica que a igreja meio que abandonou um pouco hoje, mas antigamente tinha mais. A percepção exterior da fé, chamando a atenção para a importância da percepção interior da fé. Tá? Isso era muito mais importante nas igrejas evangélicas em geral, antes do milênio, antes da virada para o ano 2000. Antes da virada para o ano 2000, as igrejas evangélicas respiravam uma época diferente, uma episteme diferente. Eu estava em São Paulo, tive um pouco alguns círculos no Rio de Janeiro, e aí eu tive contato com evangélicos dessas linhas,
batistas e pentecostais. E a percepção que a gente tinha é que havia uma expectativa do reino muito grande por causa do milênio. Isso mexeu muito com as pessoas. E naquela época havia ainda uma episteme voltada para adoração e para interioridade. Era o fim de uma época, a gente já tinha vindo de uma ditadura e o país estava tentando se recuperar, mas as pessoas estavam desacreditadas de muita coisa. E aí a expectativa apocalíptica ela entrou como uma luva, né, no pensamento brasileiro. E as pessoas entenderam muito claro essa percepção do novo, mas colocando a sua esperança na interioridade e não no exterior. Tanto porque a política estava falida, a economia estava falida, o país estava falido. Então a esperança é que o interior era que era importante. Então não tinha tanta preocupação exterior. Aí agora, por exemplo, com o país se desenvolvendo nos últimos anos, economia, cultura em geral, parece que a igreja meio que se distancia daquela percepção de interioridade e por causa da época também nós vemos aquela estrutura do espetáculo, né? Nós estamos imersos na cultura do espetáculo e as igrejas um pouco que respiram isso, né? Onde o próprio culto, a exterioridade acabou ganhando muita ênfase. A pregação tem que ser bonita, a música tem que ser bonita, o templo tem que ser bonito. Sempre essa questão do espetáculo e da estrutura tendo muito mais valor do que a interioridade. Então, por exemplo, se a gente volta antes do ano 2000, eu lembro de várias vezes que a gente ia fazer culto nas praças, né? E ninguém estava preocupado se tinha muita gente, se não tinha muita gente, se a gente sentava no chão ou se ficava de pé, entendeu? A gente estava preocupado com aquilo que estava transmitindo, com aquela mensagem, que as pessoas entendessem aquela palavra e não necessariamente com a beleza ou com a estrutura ou com o espetáculo em si. Mas isso aí nós recebemos uma mudança grandiosa e aqui o texto ele está, o texto anterior do último encontro, ele está nessa crise aí, né, da crítica da exterioridade, chamando a atenção para a interioridade. Então, no verso 24 aí, entrando no contexto de hoje, ele meio que rompe com isso, né? Ó. Ele se levantou, ó lá, e mudou dali para a região de Tiro e Sidom. Ó, ele foi para outro lugar. Eu já explico aqui isso aqui, mas vamos primeiro tentar situar que se é uma perícope nova, né? Então ele mudou de lugar, entrou numa casa e não quis que ninguém soubesse, contudo não pôde passar despercebido. Uma mulher cuja filha tinha espírito, então aqui ele vai mudar, é uma mulher sirofenícia, muda o personagem, muda o lugar, né? Não dá muita noção aqui de mudança de tempo, mas também vai mudar mais abaixo o conteúdo, ele já não vai mais trabalhar a ideia do puro e impuro. Aí, voltando aqui agora ao começo, para entender a primeira frase. Se levantou e foi para a região de Tiro e Sidom. Isso já é muito crítico. Tem muita gente que fala que entende hoje, o pessoal na escrita mais crítica, que Jesus não foi para Tiro e Sidom, né? Tiro e Sidom já é lá em cima, nós já saímos da Galileia e já estamos em direção à Grécia, entendeu? Então são cidades mais gregas do que judaicas. Jesus ir para lá está muito fora do eixo de Jesus. O eixo ministerial de Jesus é a Galileia e a circunvizinhança. Nem para o sul ele não vai, quanto mais ir para o norte, né? Então tem bastante crítica ao pessoal que fala isso aqui. Aí eu vou falar teorias, tá? A teoria principal é que esse aqui é um texto posterior, né, bem posterior, referindo-se à missão da igreja. Ou seja, Jesus ir para Tiro e Sidom é a abertura para que os discípulos de Jesus entendam que esse é o caminho do ministério. Se Jesus foi para lá, então também teríamos que ir para lá. Então é possível que Marcos tenha preservado essa memória, que se mescla com a memória dos seus dias, onde a ideia é mostrar que a continuidade da missão se estende além entre Tiro e Sidom. E entrou então numa casa e não quis que alguém soubesse disso. Contudo, não pôde passar despercebido. Veja que interessante que colocam a fama dele até em Tiro e Sidom. Mas uma mulher cuja filhinha tinha um espírito impuro, eles viram que isso aqui é característica de Marcos, né? Ele sempre trabalha essa questão da impureza, porque faz parte do texto dele que é crítico à tradição religiosa. Cuja filhinha tinha um espírito impuro, ouviu logo a respeito dele e veio e prostrou-se a seus pés. Outra coisa que a gente tem que parar aqui para olhar. Uma filhinha com espírito impuro, rapaz, isso é uma coisa muito complicada, né? Que é a possessão
espiritual, não falo demoníaca, né, porque ele não dá claro, ele não trabalha essa noção de demônio, mas uma noção de espiritual, né? Então é sempre bom separar uma coisa da outra. No contexto dos dias dos evangelistas, tinha uma compreensão de demônios, mas demônios eram seres incriados ou parcialmente criados, tipo Deus mosca, Deus lobo, Deus crocodilo, né? Esses eram os demônios, eles tinham essa configuração, parte humano, parte animal, né? E eles tinham um papel de servidores dos deuses, então eles eram empregados, eles não tinham tanta autonomia, eles eram empregados e o trabalho deles estava relacionado a várias ações. No caso, ao mundo dos mortos, principalmente para coletar as almas, se a gente retoma as mitologias do mundo antigo. Aí no mundo antigo fala Suméria, Egito e também Babilônia. Suméria, Egito, Babilônia e também Israel. A própria história do povo hebreu tem alguns momentos que alguns seres desses que são tidos por demônios vão servir Javé, né? Por exemplo, quando Moisés ora e a terra se abre e engole aquelas pessoas, o termo ali é o mote, né? O termo hebraico vai retomar um demônio, que é um demônio de Ugarit, que é tipo uma minhoca gigante que abre a terra e suga as pessoas para dentro da terra. E o nome dela é mote. Que aí vai estar na tradução do hebraico, vai dar para ver isso melhor. Você vai ter também o Leviatã, o próprio Leviatã, serviço de Javé, que é quando ele pede lá para ir lá e pegar o Jonas e também cuspir o Jonas. Então você tem esses seres a serviço dos deuses. Então esse era o papel dos demônios daquele mundo antigo. Agora, um demônio possuir uma pessoa não é uma coisa muito comum isso, né? Geralmente, na interpretação de Marcos, ele usa muito o termo espírito. E quando ele fala espírito impuro, aí novamente, eles não têm uma compreensão clara do que é isso. Até hoje você não sabe o que é espírito, a gente não tem uma compreensão clara disso. O que é? A gente tem uma intuição, uma percepção, mas dizer espírito é isso, a gente não tem como fazer. Tá? Ninguém, nenhum teólogo, nem. Porque é uma afirmação do campo da metafísica, então ela sempre vai ser uma afirmação do que a gente acha que é, e do que chegou até nós por meio do que outros acham que é. Eu até para achar que é espírito impuro, eu fico com o pé atrás. Porque, só pensando um pouquinho, ó, vamos comigo. Para você acreditar que havia um espírito solto pela rua andando aí, né, e que possuiu uma criança, isso é um problema teológico gigantesco. Porque teria que ter mesmo um espírito andando por aí desencarnado. Aí pensa que a gente abandona toda a nossa teologia e vamos para o espiritismo. Entendeu? Então é muito complicado. Então quando ele fala um espírito impuro em uma criança é outro problema. Mas tudo bem, deixamos a questão teológica aí, que ela é difícil entender, e ficamos com a questão bíblica, o que provavelmente o autor tinha em mente. Né? Quando o Marcos trabalha espírito impuro, e nós já vimos em outras passagens, muitas vezes, e os outros evangelistas também, eles estão relacionando isso com doenças. Porque era uma coisa interna, não compreendida, por isso a dimensão espiritual. E impureza tem a ver geralmente com as tradições judaicas. Então a ausência de lavagem de mãos, né, a ausência dos rituais de purificação já era suficiente para considerar alguém impuro. Mas de todo caso, era alguma coisa que atormentava aquela família e trazia algo ruim, ainda que a gente não consiga pontuar certinho o que era. Ouviu logo a respeito dele e veio e prostrou-se aos seus pés. Até aí, normal, né? A mulher era grega. Opa, isso aqui é uma informação muito, muito, muito importante. Por quê? Porque os gregos vão ser um problema nos dias de Paulo. E após os dias de Paulo, nós vamos ter a comunidade dos evangelistas, que são discípulos também de Paulo. Então percebe que aquela crise entre gregos e judeus, ela acaba sendo abordada aqui no Evangelho de Marcos também. A mulher era grega, Ciro-fenícia, né, por causa da região, de nacionalidade. E entende isso aqui no texto? Isso é muito importante, ó. Quantas curas você já leu nos evangelhos? Um monte. Agora eu pergunto para você, quantas delas falam de onde a pessoa era? Fala qual era a nacionalidade da pessoa, qual era a naturalidade dela. Então você percebe que o texto está dizendo, eu tenho uma informação importante para dar para vocês. É que essa mulher não era como qualquer outra mulher.
Entendeu a ideia do texto? Ele está dando essa ênfase no texto para mostrar a origem dela, tornando importante isso dentro da narrativa. Aqui, gente, eu já estou fazendo tudo junto, tá? Análise teológica, com análise literária, com análise histórico-cultural, eu já faço tudo junto. Dá para você fazer em partes. Mas depois, conforme você vai fazendo tantas vezes em partes, aí você vai agregando, vai chegar o momento que você faz tudo junto. Estou fazendo tudo junto para ficar mais fácil, né? Da gente ler, de você entender, da aula fluir. Porque se fosse fazer tudo separadinho para depois conciliar tudo, aí a aula seria um gigante de aula e não ia conseguir dar conta, tá? Vamos lá. E ela persistia em pedir-lhe que expulsasse de sua filha, agora ele já chama o demônio, tá vendo? E aí você fica, né, agora, e agora? O que ela está entendendo o que é? De um jeito ou de outro, ou espírito impuro, segundo a visão anterior, ou demônio, na visão da própria mulher. O que importa é a função, o que estava acontecendo, o mal que estava produzindo aquela família. Na verdade, não interessa o que era, interessa é que deixe de ser, né, que seja tirado dela esse mal. Mas ele começou a dizer-lhe. Agora sim, olha que interessante. O texto, então, ele já vai demonstrando que havia um preconceito para com os gregos, que havia mesmo dentro da tradição judaica por causa da helenização ali há uns anos atrás. E os judeus guardaram muito rancor da helenização forçada de toda a Palestina, na época, de toda a Israel, Canaã, não, na época já era Israel, de toda Israel, e guardaram esse rancor porque não foi só uma coisa cultural, foi estrutural, porque todas as cidades foram reconstruídas conforme a cultura grega. Então tudo era conforme a cultura grega, muita coisa. Então havia um rancor muito forte, né, um ressentimento muito forte da parte do judaísmo, ou não pode falar de todos, mas de alguns grupos principalmente. Então o autor faz questão de pontuar que Jesus vai lá, entendeu? Por que Jesus vai lá? Você está entendendo? É como se Jesus estivesse cutucando a onça com a vara curta. Mas isso era importante para Marcos, porque Marcos está entendendo a necessidade de tratar um problema de preconceito que havia naquela comunidade. Pegou? Então, por isso, de todas as histórias, de todas as mulheres e de todas as curas que Jesus fez, Marcos achou importante preservar da Cirofenícia, porque da Cirofenícia tinha uma história a mais para que as pessoas absorvessem, que era a história de como Jesus interagiu com uma mulher considerada impura pela tradição judaica, simplesmente por ser grega e Cirofenícia, mas que também estava sofrendo como qualquer outra pessoa, ok? Então ele começou a dizer-lhe: deixa primeiro os filhos ficarem satisfeitos, pois não é direito tirar o pão dos filhos para dá-los aos cachorrinhos. Então, é uma metáfora. Tá? Então a primeira coisa é essa, é uma metáfora. Tem que entender bem isso e entender o ponto de comparação da metáfora, porque senão vamos começar a achar que a mulher é um cachorro e que Jesus chamou a mulher de cachorro. Aqui talvez tenha um monte de outras coisas para mexer, mas vamos devagar. Ó. Quando ele fala essa frase aqui, isso daqui está muito mais, gente, dentro da mentalidade do judaísmo do que dentro da prática de Jesus. Na prática de Jesus não há essa crise com o judaísmo, de ter que primeiro cuidar do judeu para depois cuidar do gentil. Rapaz, se Jesus pensasse isso, ele tinha ido para Jerusalém e não para Galileia. E todo o ministério de Jesus está na Galileia. Tá? Então isso daqui, o texto está trabalhando com uma tradição judaica. Com uma tradição judaica que acabou trazendo preconceito entre os povos nos dias de Marcos. Principalmente nos dias de Marcos. Consequência também da inclusão dos gentios na fé, tá? Que acontece com o ministério de Paulo. Então aí surge essa crise do primeiro, tanto que no livro de Atos, em alguns momentos você vai encontrar esse primeiro judeus e também os gregos. Então essa ênfase do primeiro, há uma intertextualidade com esse primeiro aqui, em vários trechos, né, da carta de Romanos, carta de Gálatas e também aí no livro de Atos, esse primeiro, né, mostrando aí o papel dos judeus dentro da sua tradição, porque tiveram acesso à tradição de Yahvé antes. E então a ideia que o texto está mostrando, qual é o ponto de contato da metáfora, é que o ministério de Jesus começa entre os judeus e depois vai aos gentios. Esse é o ponto de metáfora.
Todavia, existem elementos que podem ser mais explorados. Por exemplo, que na tradição oral judaica, entende-se que esse termo cão, né, o cão era considerado impuro, os cães são considerados impuros. Então, chamar uma pessoa de cachorro ou de cão é acentuar essa impureza. É como se estivesse dizendo, não, deixa eu ir primeiro aqueles que são considerados puros, para depois ir aos impuros. Mas você percebe como isso não tem nada a ver com Jesus? Você pega Jesus, por exemplo, na parábola das 100 ovelhas, onde ele fala que deixou as 99 lá para ir atrás de uma perdida. É bem invertendo essa predisposição aqui. Então esse texto, ele estaria mais, na verdade, trabalhando um preconceito dos seus dias, do que Jesus fazendo uma orientação sobre quem a gente deve ir primeiro. Então ele está trabalhando um preconceito. Agora vamos partir da perspectiva que ele está trabalhando um preconceito. Essa é a perspectiva também do Ger Tyson, tá? Eu faço um pouquinho diferente dele, mas é a mesma. 28. Em resposta, porém, ela lhe disse: sim, senhor. E, no entanto, os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das criancinhas. Olha que show, né? Então, assim, é ótimo, né? Ótima narrativa e o diálogo que vai dar. E isto ela lhe disse, por dizeres isso ele lhe disse, e isto ele lhe disse, por dizeres isso, vai, o demônio saiu da sua filha. Então, assim, esse outro detalhe assim da narrativa é que Jesus sempre é confrontado nos evangelhos, mas essa aqui é a única vez que ele baixa a cabeça. Tipo assim, a única vez que ela realmente apresentou um argumento que realmente falou, ó, realmente tem que mudar. Então isso aqui é importante. Porque ele está mostrando aqui dentro da narrativa, se a gente parte da ideia do preconceito, que ele está então questionando aquele preconceito de que um é melhor que o outro, de que um é inferior e o outro vem primeiro, rompendo com essa ideia de quem vem primeiro, e a partir disso então, quando ele fala que ó, a partir do que tu dizes vai o demônio sair da tua filha, é que o cuidado de Deus é para todos, inclusive para os fenícios, inclusive para os gregos. É como se Jesus estivesse abrindo o ministério para os gregos, reconhecendo o que ela disse. Esse questionamento dela é uma teologia dela. Então, na compreensão teológica dela, não há diferenças. Não há diferença. Todos têm o direito de comer de Deus. E é isso que Jesus reconhece dentro da narrativa. Esse que todos têm o direito de receber de Deus. Tá? Não apenas um grupo. Não apenas um grupo que é melhor que o outro. E essa seria então a mensagem por trás da narrativa que Marcos quer preservar. Para a sua comunidade, nos dias dele, que é muito importante esse texto. Para os dias de Marcos, essa compreensão de que não existe um grupo superior aos outros e de que todos têm o direito de receber de Deus, essa é uma mensagem fundamental nos seus dias. Ali que é herdeiro de toda a dificuldade que Paulo herdou, que Paulo transmitiu, né, durante sua missão entre os gregos. E assim ela foi para sua casa, achou a criança deitada na cama e o demônio já tinha saído. Ela já tinha recebido aí a cura, né? Já tinha recebido aí a ação de Deus. Aquilo que estava atormentando a família tinha ido embora. É diferente essa narrativa nos outros evangelhos, tá? Eu já anoto aqui para você. Então assim, mas quando a gente for estudar os outros evangelhos, aí sim a gente consegue passar ela com mais cuidado, né? É principalmente Mateus, né? Falo outros, mas é Mateus principalmente, que vai ter a narrativa sobre ela. E aí Mateus ele faz uma narrativa um pouco mais elaborada. E aí a gente tenta entender o que ele quer dizer a mais aí na sua narrativa, mas também não é muito diferente assim não. Tá. Ok. Aí deu para pegar assim. Tem outras interpretações, professor? Eu acho que as outras, nenhuma melhor. A que eu mais gostei até hoje, eu reconheço que é um texto difícil, tá? Texto difícil. Mas para fazer uma interpretação de um texto difícil, você tem que fazer isso que eu fiz aqui, que é confrontar um texto com outros textos, percebendo qual é a episteme geral. Você usa o todo para interpretar a parte. Quando a parte destoa do todo, aí você tem que pôr o pé atrás e falar, eu devo estar interpretando errado, ou esse texto pode não ser do próprio autor. Entendeu? Então existem alguns momentos assim no Novo Testamento, é uns 2 ou 3 só. Tá? É o caso da Sírio-Fenícia, que aí sugere-se que a interpretação do preconceito no objetivo de Marcos eu acredito que é uma das melhores interpretações, que é a do Tyson.
Tirando isso daí, você acaba evidenciando, tirando a interpretação do preconceito, a gente acaba evidenciando a situação delas, e que Jesus chamou de cachorrinho, então fica tudo feio. Eu acho que essa aqui ainda é melhor. E aí tem vários outros argumentos, por exemplo, Jesus nunca fez isso com ninguém, né? Nunca Jesus falou assim, não, eu acho que é o seguinte, eu não vou curar não, porque você é grega. Tem o mínimo sentido, né? Ah, eu não vou expulsar, ah, tem um demônio lá aqui, deixa o demônio aqui, manda ela ser grega, o demônio que acabe com ela. Você tá entendendo? Tem o mínimo sentido uma coisa dessa. Como se Jesus se preocupasse com a nacionalidade de uma pessoa para tirar o demônio da pessoa. É igual Paulo andando, a mulher sendo atormentada pelo demônio. A Paulo fala assim, quer saber de uma coisa? Pra você parar de me encher as paciências, eu vou expulsar o teu demônio. Tem o mínimo sentido. Pensa, a mulher tá sendo atormentada por um demônio. Paulo ficou sabendo, o que ele faz? Ele expulsa o demônio na hora. Ele não espera o demônio ficar ali incomodando ele 200 dias ali para depois ele chegar a expulsar o demônio. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Então tem que entender que existem alguns elementos da narrativa que são elementos para provocar quem está lendo a ter uma interpretação diferenciada ou para chamar a atenção de quem está lendo. E nessa narrativa aqui, a ideia é chamar a atenção de quem está lendo. Por que Jesus faz isso? Sendo que ele nunca fez isso com nenhuma outra pessoa. Por que nessa narrativa ele faz isso? Para provocar o leitor a querer ler com mais cuidado, entender com mais cuidado o que está acontecendo e a partir disso poder tirar uma conclusão. Esse já é o objetivo de uma narrativa difícil dessa. Então o objetivo dela, ao meu ver, é principalmente essa ênfase no preconceito que havia para com eles, que ele destaca em alguns momentos do texto. Tá? E aí as dois desfechos do texto, que é justamente na argumentação de Jesus e na teologia dela, que é uma teologia inclusiva, uma teologia que valoriza. E claro, aí você fala, poxa, então quer dizer que a teologia de Jesus foi inferior à dela? Então, esse é o problema da narrativa. A narrativa, ela não contém tudo. Ela contém alguns elementos. Não dá para falar a teologia dela foi melhor do que a teologia de Jesus. Nessa narrativa que é colocada aqui, Jesus para e aceita e ouve o que ela diz, justamente porque o que ela diz demonstra o quê? Que aquele pensamento de que um é superior aos outros, que tem que primeiro aos judeus, ele não é totalmente certo. Então Jesus para ali e fala, quer saber de uma coisa? Você está certa, porque você disse isso, pode ir lá que a tua filha está curada. Então essa é a afirmativa para a comunidade. Gente, na entrelinha, ele está dizendo assim, ó, vamos ficar brigando para saber se ele era judeu ou se ele era grego, tem que ir no judeu primeiro e deixa que o grego... Não, gente, a pessoa chegou até você, distribua a palavra de Deus para ela, distribua a graça de Deus para ela, não fica regulando porque é para o judeu primeiro, vai e faz assim como Jesus fez, beleza? E aí, para a gente fechar agora, eu passei bastante tempo aqui, né? Vamos lá. Então, esse aqui já é menor, fica mais fácil. Então, voltando das regiões de Tiro, ó lá, novamente mudou a perícope, né? Ó, mudou de lugar. O então aqui indicando mudança de tempo, saiu das regiões de Tiro, mudança de local, né? Okay? Passou por Sidom para o Mar da Galileia, subindo através das regiões da Decápolis. Ali trouxeram então um surdo com impedimento na fala, okay? Com impedimento na fala, e suplicaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. E ele o levou à parte, separado da multidão, e pôs seus dedos nos ouvidos do homem, e depois de cuspir, tocou a língua dele. Oh, meu Deus! E com um olhar para o céu, suspirou profundamente e disse, Efatá, isto é, abre-te. Ora, sua faculdade de ouvir foi aberta e o impedimento de sua língua foi solto. E começou a falar normalmente. Com isso, os advertiu que a ninguém o dissessem, mas quanto mais advertia, tanto mais proclamavam. Deveras, estavam ficando assombrados de maneira mais extraordinária, dizendo, todas as coisas ele tem feito bem, faz até os surdos ouvir e os mudos falarem. Então, assim, uma narrativa ótima, ampla, mas essa narrativa tem alguns segredinhos no hebraico, aramaico, alguns segredinhos no grego, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, pra gente não ampliar muito, senão eu vou gastar aqui mais uns 20, 30 minutos nela, e aí vai ficar de 1 hora o vídeo. Eu vou parar por aqui, só te provocar para que você já dê uma lidinha, e no próximo vídeo, então, eu continuo aqui nessa parte, né? Do 7, do 31 ao 37, então, e aí a gente fecha isso aqui. Então, por essa aqui, nós vamos ficar com a mulher cirofenícia, tá? E aí, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou deixar essa parte aqui para o próximo encontro, então.
Beleza? E aí no próximo já se prepara que eu vou falar um pouquinho de grego, pra gente entender um pouquinho desse negócio dele cuspir no chão, né? Falar efatá, né? O que é isso? Qual que é o contexto? Então esses termos, principalmente esse efatá, será que ele tem algum contexto lá no hebraico, lá nas tradições judaicas? Então vamos tentar parar aqui, dar uma contextualizada melhor, entender qual é o papel da teologia por trás dessas narrativas, para depois a gente poder fazer uma boa interpretação. Gente, fico por aqui e encontro vocês no próximo vídeo. Até mais.